Olá pessoal, tá começando mais um Diversidades, um programa que tá falando aí sobre o cotidiano, sobre a vida da nossa comunidade LGBT. E não existe nada mais cotidiano que está aí cravado no calendário de todos nós, as paradas do orgulho LGBT. Mas para falar sobre a parada do orgulho LGBT, a gente fala sempre só das festas, é chegar lá, beber, beijar muito na boca. E existe um outro lado que é o lado da organização, as pessoas que se comprometem a fazer aquele evento, ir pra rua, para que tudo aconteça da melhor forma possível, para que traga visibilidade positiva para nossa comunidade. Então, para falar um pouco sobre esse outro lado, sobre o lado do bastidor da organização de uma parada do orgulho LGBTI+, eu trouxe aqui meus convidados, a Sami Fortes, que é jundiaiense, tem 41 anos, é muito bem casada. Graças a Deus. Artista plástica, faz trabalhos sociais, né, Hoje, à frente da Prefeitura de Jundiaí, eu sou delegada federal da Saúde da Mulher, né, que é uma das minhas militâncias também, e faço parte do Conselho Nacional de Saúde, ativista trans também. E trouxe também o Jean Ferreira, que tem 42 anos, é potiguar, mas está radicado ali na cidade de Francisco Morato. Faz 11 anos que participa da organização da parada lá, né, Jean? Isso, parada LGBT. Nós começamos com uma festa, né, na minha casa, derrubamos a casa e tivemos essa ideia através do movimento da primeira parada LGBT, né, na Paulista. Então, por que não fazer, né, dentro da cidade de Francisco Morato? Aí corremos atrás e estamos até hoje, né, na cidade de Francisco Morato, fazendo esse evento. A gente quando fala de parada LGBT, infelizmente a comunidade ainda associa muito a parada que acontece em São Paulo. Em São Paulo. Que, claro, faz sentido, ela é hoje a maior parada do mundo, né, foi reconhecida em 2006 como o maior evento LGBT do mundo. O Rio de Janeiro acho que é a segunda, que tem um público aí de 2,5 milhões de brincantes, né, de participantes daquela festa. E a gente fala muito pouco sobre o ativismo que existe aqui no interior de São Paulo, né? Exatamente. A gente tem uma parada, por exemplo, de Francisco Morato há 11 anos. A nossa parada aqui em Jundiaí também tá fazendo 13 anos, né? A gente tá na 13ª edição. E voltando um pouquinho, você estava falando que ela começou como uma festa na sua casa. Começou uma festa na minha casa, né? Perdi permissão à minha mãe, né? Que hoje já é falecida, né? Deus a tenha. E fiz, né? Com praticamente umas 500 pessoas, né, na casa. E vi que tinha bastante... Foi a festa. Foi a mega festa. Tanto que destruíram a casa, né? Destruíram a casa e eu ainda consegui fazer 3 depois da primeira. Aí comecei a fazer... Você destruiu a sua casa mais 3 vezes depois. 3 vezes depois. Aí depois não deu pra fazer mais, porque o público foi aumentando. E depois do público aumentando, a gente começou a alugar salão. De salão, começamos a fazer festa americana e viu que foi surgindo homossexuais, simpatizantes e assim por diante. Tanto que há 17 anos atrás, vamos dizer isso, era a festa Jangeliesse, né? As festas em Morato era a festa Jangeliesse. Aí depois que veio o contexto, né, da parada gay. E depois que veio, né, a questão dos LGBTs, né, as que siglas foram mudando. as siglas vão mudando, que já não sei aonde nós vamos chegar sobre essa questão, né? Mas a parada LGBT, principalmente nas regionais, eu acho que é bem sindicância mesmo, assim, bem ativismo mesmo, né? O pessoal mais conservador, eu tenho reparado isso, né? Que a gente acompanha a parada LGBT. Na Paulista e as demais, a gente vê que muda alguns contextos e as visões das pessoas, e como o comportamento humano, né? Cada regional tem um comportamento diferenciado, né? Deles e delas. Na verdade, eu penso assim, olha, não podemos comparar, né? A dimensão do espaço e da proporção que a parada LGBT de São Paulo faz, né? Já há alguns anos, com uma cidade, por exemplo, Jundiaí, né, Francisco Morato, que eu digo por Jundiaí porque eu convivo aqui, né? É uma cidade conservadora, começando por aí, né? Então as nossas dificuldades já começam por aí, certo? Mas a resistência vem, né? A militância vem. Há 13 anos colocando essa parada na rua. Né? E esse ano, particularmente, nós temos a satisfação, né? O grande prazer de termos feito um coletivo.
Então, diversos militantes de Jundiaí estão opinando, estão fazendo por merecer, cada um no seu espaço, na sua forma de pensar. E estamos fazendo e preparando aí, aguardem, Jundiaí, né? Você, Samir, você tá desde a primeira edição da parada ou não? Você se envolveu quando? Não, na verdade, a minha militância, ela vem de 4 anos, né? Aqui em Jundiaí nós temos, então, uma equipe, né? Que é responsável pela parada, pela organização. E esse ano teve uma mudança, porque está tendo a mudança da diretoria da ONG, desta ONG, né, que se chama ONG Aliados. Então, a ONG Aliados não está participando e foi feito, então, o coletivo. Durante esse tempo, a gente vem fortalecendo, né? Uma militância, vem fortalecendo um aprendizado e não é fácil, né? As pessoas acham que a festa em si, ela é linda e maravilhosa, mas não sabem os bastidores, né? Exato. O quão é difícil, o quão é complicado você conseguir se integrar, mas, como eu digo, né? A nossa sorte é que hoje nós temos todos militantes, então temos muita força. E me diz uma coisa, Samir, como é que é organizar a parada? É chegar, escolher a praça, chega com o carro, chega com as pessoas, liga o som, chega chegando? Olha, ou não assim, é bagunça desse jeito, como as pessoas pensam? Não, assim, hoje em Jundiaí nós temos, então, no calendário, né, essa data que todo setembro é a nossa parada LGBT. Hoje, aqui em Jundiaí, nós temos, então, a segunda maior festa popular da cidade. Como o carnaval é a parada. Nós temos, então, a gente tem reuniões, a gente tem todo ofícios, a gente tem falar com a gestão pública. Nossa, é uma situação que, assim, é passo a passo. E você tem ideia de quantas reuniões você já fez esse ano só para organizar a parada? Eu me perdi já. Eu me perdi. Hoje eu tive uma pela manhã, mas eu acho que aí vai umas 20, 30. Porque a logística da parada, né, já você envolve a área da saúde, Sim. A área da educação, bombeiro, a conselho tutelar, porque você tem a presença de, queira ou não, como é um evento aberto, você tem um público menor de idade que acaba entrando se envolvendo com a festa. Você tem questão de bebida, você tem questão de segurança, você tem algumas paradas, você tem um perfil mais comercial, então você tem empresas que conseguem se envolver na organização. Dá o apoio, né, dar essa assistência. E como é que lidar com essas relações? Porque o ativismo LGBT, ele não é um emprego, ele não é um ofício. Você, por exemplo, é professor de sociologia e nas horas vagas você tem que construir essa organização da parada. Você faz ela sozinho ou também lá em Francisco Morato vocês optaram por fazer um coletivo? Como é que vocês organizam essa questão? Então, no começo, quando saiu das chácaras, né, que a gente fez Morato, nós conhecemos o bairro inteiro. Tanto que a gente fez um mapeamento, né, deu uma base de 6.800 homossexuais dentro da cidade, tanto feminino como masculino. Então, são homossexuais pra caramba. E, pela estatística, é muito mais. Quando eu te falo de minoria, nós não somos minoria. Eu acho isso um absurdo. Minoria não. Minoria são eles. Nós não. Entendeu? Então, minoria são eles. Falar, porque nós somos uma minoria. Desculpa, eu não aceito essa questão. Porque se eu sento no lugar, aí você é homossexual. Sim, eu também e tal. Falei, então, vamos tirar esse contexto, porque nós não somos minoria. Entendeu? E desde o começo, com ofícios básicos, comecei a procurar a prefeitura de Francisco Morato, a prefeitura nos ajudando e tal, né? Dei uma mudada esse ano, tanto que a parada LGBT de Francisco Morato ia ser dia 9 de setembro, porém, por muitas burocracias, algumas coisas que também tem que ser agregada para que seja uma coisa boa, né? Para que seja uma coisa melhor. Nós estamos lidando com vidas, né? Isso. Começa tudo por aí, né? É uma preocupação a mais. Se você pensar, por exemplo, a nossa parada de Jundiaí tem um público estimado de 20 mil pessoas na rua. Em fluxo, né? E você tem um fluxo, você coloca essas pessoas para caminhar num sentido que você determinou. Exato. Né? Ou seja, você tem uma responsabilidade também com eles. A partir do momento que vai o seu nome, vai a sua assinatura, você é responsável. Ou seja, aquela meninada que vai para brincar, para beijar na boca, para quebrar alguma coisa, gente... Não façam isso, porque vocês vão colocar uma algema na mão da Sam, na minha também, pelo amor de Deus. Do Jean, porque na minha também, que eu também estou envolvido com a parada. Ela também está no coletivo, né? E é engraçado porque
Eu tenho uma discussão muito grande com a Sandra sobre essa questão. Ao mesmo tempo que é sim necessário esse cuidado, essa burocracia, para você se certificar de uma série de coisas, porque no meio de tanta gente, você tem as pessoas que estão ali para reivindicar seus direitos, para lutar por melhorias para nossa comunidade, mas você também tem as pessoas que estão ali só mesmo para bagunçar, para festa, e que é legítimo também, né? Mas quando você... É um dia de liberação. Né? É um dia de liberação. Mas eu acho que o principal motivo, né, o fundamento da parada, né, desse movimento, está sendo meio desperdiçado, né, devido a toda essa festa, toda essa situação. Então, eu acho que hoje, esse ano particularmente, a nossa 13ª parada, a gente está tentando trazer novamente a militância dos direitos, os direitos um caráter dos um LGBTs. pouco mais político, principalmente esse ano, né? Mixado com a questão de sim, é uma festa, é um Exato. momento de você porque assim, extravasar. eu acho que todos os LGBTs e a sociedade em si tem que entender uma coisa. Aquele dia, no nosso caso em Jundiaí, é 30 de setembro, é a parada, é o movimento, é o grande evento. Mas nós vivemos 365 dias. Então a gente tem que garantir esse respaldo desse dia para todo o resto do ano, né? Então assim, principalmente nós do coletivo, né? A gente está muito preocupado com essa situação de fazermos a parada, né? Eu acredito que Francisco também está assim, a cidade de Francisco Morato, de fazermos o evento, mas também darmos uma continuidade de eventos durante todo o ano. Esse ano nós temos assim, a ONG Aliados faz aqui em Jundiaí há 4 anos a Semana da Diversidade, né, na cidade. E nosso coletivo, né, como é maior, né, um número maior, então nós vamos fazer um mês da diversidade, né? Então vamos ter muitos debates, muitas mesas, muito questionamento da questão política. Que eu acho que é um pouco da reação do que a gente teve o ano passado, né? Aquela reação conservadora, de impedir uma peça na nossa cidade. Enfim, você teve o próprio alguns representantes do poder público se posicionando de uma forma equivocada. Colocando o lado pessoal acima do que é a pessoa pública e qual é a responsabilidade que ela tem. E então a gente já se estava incomodados com uma semana, então a gente faz logo um mês. E se reclamarem de novo, a gente faz o ano. A gente pode fazer os 365 dias, não tem problema. Vocês que sabem, né? Vocês é que sabem. Mas a gente tá, né, na cidade o ano inteiro, né? Mas voltando sobre esse caráter mais festeiro, é interessante porque, assim, a Parada do Orgulho, ela tem uma origem, né? Assim, a gente começa em 28 de junho de 69, quando em Stonewall, que era um bar de homens gays, de travestis, que era um espaço de socialização ali em Chicago, nos Estados Unidos. E aí você, de repente, tem uma batida policial que começa a querer expulsar aquelas pessoas de lá. E aí, por 3 dias e 3 noites, eles se revoltaram contra a polícia num confronto. E a partir daí, todos os anos se repete. Começou nas grandes cidades pelo mundo, depois chegou... em 97, a gente tem a primeira parada na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. E as paradas agora elas vão vindo para o interior, né? Exato. Aqui em Jundiaí, a parada já existe há 13 anos, como você colocou. É o segundo maior evento da cidade. Exato. Francisco Morato, eu imagino que seja o maior, se não o maior evento de rua da cidade. Sim, provavelmente. Sim, é o maior. Né? Existem cidades do interior que é o único salto ali na região de Itu. O único evento de massa que existe nas ruas da cidade de Salto é a parada. E aí você tem o aglomerado urbano de Jundiaí, nós somos sozinhos, né? Porque Francisco Morato já tá ali próximo da Grande São Paulo. É Caieiros ali, né? Isso. Caieiros. Então vai pra a gente Rocha. tá sozinho. É uma cidade dormitório, mas dá pra... Valinhos vai organizar a primeira parada LGBT, agora em 10 de outubro. Então, mas a gente tá crescendo, né? Logo a gente vai ter parada em Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista. Pegando essa situação que você está falando, no dia 13 de setembro nós vamos ter a mesa dos trans, né? Da transexualidade. E eu convidei a Adriana, que é uma das organizadoras de São Paulo, da parada LGBT de São Paulo, né? E nós estamos fazendo uma articulação, né? E vamos conversar muito sobre isso também no dia, para que nós consigamos ter um dia, né, especial de encontro com as organizações, né, da capital e do interior.
para que a gente possa um apoiar o outro. Porque eu acho que isso a gente vai aparecer muito mais, a gente vai se sentir mais fortalecido, né? E vamos ter uma visibilidade maior a partir do momento que um ajudar o outro, né? Essas cidades que não tem por quê? Porque não tem um ativismo, não tem, né, uma militância, né? E tem um certo egoísmo, né? Ah, eu sou de Jundiaí, vou resolver de Jundiaí. Não me importa a Várzea que é aqui do lado, né? Francisco Morato. Nossa, ele faz literalmente tudo sozinho, né, Jean? Sabe? Por que não o aglomerado, as cidades vizinhas não prestigiar e não ajudar, não dar o apoio? Isso também eu acho que existe na militância, existe na população LGBT, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de união, apoio. né? Tem que ter união. Eu prezo bastante a união. Eu falo sobre esse contexto, né? Quando fala da parada LGBT dentro da cidade de Francisco Morato, eu subo no palco, né? Falo sobre o que pode ser feito na parada LGBT, o que não pode ser feito, porque, gente, nós vamos conquistar carinho e afeto tirando os peitos pra fora, mostrando a bunda. Isso não é assim, entendeu? Sei que isso é um comportamento humano. Deixa pro carnaval, né? Deixa pro carnaval, é melhor. As pessoas vão aceitar lá. Porque hoje, sobre o povo ser mais... Vai ter gente que vai xingar vocês. Eu sei, tudo bem. Pode xingar. Mas isso tem gente que vai querer mostrar o peito sim. Entendeu? Mas deixe para o carnaval, porque nas paradas eu tô vendo muito pessoas de idade, criança, famílias, né? Então, se a gente quer mostrar alguma coisa, porque direito nós já temos. Querendo ou não, nós lutamos por direito. Exatamente. Sim, tudo isso na parada LGBT é por direito também e tal, mas direito nós já temos. Se eu chegar no lugar e falar, olha, eu fui maltratado, eu tenho direito a isso, então a pessoa vai entender e as questões que favorecem isso, que tá dentro da lei, vai nos favorecer também. Mas é importante colocar que o fato da gente ter direitos não significa que esse ativismo, essas paradas, sim. A nossa presença nos jornais, na televisão não é importante porque a gente precisa fazer esses direitos se efetivarem. Sim, valer. Ter visibilidade. Uma coisa está escrito, outra coisa é acontecer. Uma coisa está escrita e uma coisa é fazer valer o que está acontecendo na realidade. Por isso, assim... Não é daquela forma que vai conseguir. Eu falo assim para algumas pessoas, se incomodar porque uma pessoa é negra, outra pessoa é homossexual, ou que outra pessoa vestiu rosa, como vestiu rosa, ou uma mulher vestiu azul, essa pessoa tem que se tratar. Eu uso o mesmo pensamento de Graça Valério, porque, gente, essa pessoa é doente. Mental forte. Eu vou me incomodar porque um é negro, porque tem um cabelo grande, um cabelo crespo, um cabelo liso, ou outro é branco, ou se um é do candomblé, se outro é da Ubanda, se outro é evangélico. Gente, a pessoa tem que se tratar, porque alguma coisa acontece. Entendeu? Com essa pessoa. Coisa é um ser humano, né? É, um ser humano. Eu não vou me incomodar com um defeito porque fechou o olho, tem um olho aberto, tem um olho verde. Não, gente, é ele, é ela. É a vida dele, ele nasceu assim. As pessoas são diferentes, ninguém é igual a outro. Ninguém fala igual a outro. Ninguém pensa, porque cada um tem sua ideologia, tem o seu pensamento, né, sua formação. Não, é que nem quando pessoas que não são da comunidade começam a opinar sobre casamento LGBT. Eu falo assim, você foi pedido em casamento? Você é o LGBT em questão que vai casar? Então deixa eles vai resolverem, pagar, né? Então, né? Eu acho que nem adoção. Eu sou contra a adoção por famílias LGBT. Você vai lá no orfanato adotar as crianças? Eles Vai acham. fazer por merecer, Então, mas a questão do casais LGBT, eles acham que vai cometer o ato de pedofilia. Né? O homem, se um gay homem adotar, vai acontecer o ato de pedofilia. Gente, a pedofilia é homem, mulher, entendeu? É casais héteros, é o próprio pai pode fazer esse ato, o próprio avô, a mente avó. conservadora. Você entendeu? Né? Que a gente tá tentando isso mudar. não existe a questão de um homem, só porque ele é homossexual, ele não pode adotar uma criança porque ele vai ser pedófilo. Isso aí tá sendo muito radical nessa questão. E a pessoa pedófila é uma pessoa doente. Entendeu? Ter relações com a criança. Isso não tem nada a ver com você entendeu? E na não tem nada a ver. estatística, né, que aparece aí, que a gente vê nos jornais, na mídia, são héteros, né? E a grande maioria são parentes. O próprio sangue faz isso. Mas eu acho que em relação então tem que tirar toda essa visão. Situação, eu só falo o seguinte, né? Ninguém é obrigado a aceitar nada na vida. Eu não sou obrigado a aceitar muita coisa. Mas eu não vou poder adotar porque eu sou homossexual? Mas eu sou obrigado a respeitar e exijo ser respeitada. Então, eu acho que por aí a gente é bom consegue... que vocês tocaram nessa coisa, assim, pra gente fechar, porque muitas pessoas questionam, por exemplo, a realização das paradas e falam assim, mas vai gastar o dinheiro público com isso?
Ah, mas vão fechar a rua por causa disso? Comentam muito isso aqui, né? Falam, né? Mas, essa parte, esse dinheiro podia ser investido na saúde, aí na lembram, educação. de repente as pessoas lembram da saúde. Aí começam, sabe, uma situação, mas assim, nós também somos seres humanos, a gente também paga impostos, a gente também precisa ter essa visibilidade e esse respeito. Ninguém questiona o carnaval, ninguém questiona a Marcha para Jesus, ninguém questiona uma série Marcha da maconha lá, Marcha né? da maconha, ninguém Existe questiona uma tudo, série mas de... existe Marcha da mais pra maconha tudo. as pessoas questionam. Mas há várias festas... Mas acontece e tá aí. E tá aí, né? E ninguém lembra do dinheiro público nessa hora. Exato, Na hora de fazer infelizmente. carnaval. E o Você comércio tem esses que questionamentos? Então, eu tenho bastante. Mas por que esse dinheiro? Né? Nossa, por que tanta camisinha se distribui na parada LGBT e gel? Bem, eu na realidade, eu não gosto não. Porque me coloca como se... eu susto. tinha que... Que não, susto. não. Eu não gosto do como não. Deixa eu esclarecer. Nessa questão, assim, aquele saco de camisinha, aquele saco de preservativo, aquele monte de coisa, assim, sabe? Dá uma visão, assim, que só você pega a doença, só você vai pegar AIDS, só você para pegar hepatite, só você... Sabe? Dá essa impressão. A questão da Sem perdão, abordagem... é abordagem. A abordagem É que agressiva. é feita. É agressiva. Né? Eu Nós comentamos tenho muito pavor sobre desse tipo isso. de coisa. Porque eu, nas minhas relações, a gente tem que usar camisinha, a gente tem que cuidar. Não, Independente. sabe. Todo mundo sabe. Agora, eu Ou acho um adolescente, absurdo sabe? Porque basta você jogar no- caixas e caixas de camisinha, de gel. Gente, nós sabemos Eu de não certas vou reclamar, situações. eu fui na parada de Campinas e estavam arremessando aqueles potes de gel. Gente, catei um pote assim no ar. Mas, ai, que delícia. Tá? De graça, bonitinho. assim, eu acho que Porque é o que importante. falta realmente é uma abordagem eficaz na situação. Não. Porque, assim, usar preservativo, ter esses cuidados, isso é básico, gente, sabe? Isso aí, um adolescente de 11, 12 anos já sabe, Em pleno século XXI, Né? a gente ainda precisa falar sobre isso, sim. né? Né? Mas Sempre, a abordagem, a sempre. maneira de colocar, eu acho que até a bem questão da degradante. gestão da saúde tem que saber se colocar também. Não, eu te contei uma história, né? Eu tava na nossa parada aqui em Jundiaí e uma agente Para. de saúde chegou, nem me conhecia, nunca me viu na vida. Ela, gente, e eu tome não, camisinha. não, eu fiquei com uma cara de fornicadora, assim, porque ela pegou um balde de camisinha Sim, eu acho. e ela tacou assim, ó, no meu rosto. Use, E eu use! fiquei- Então, como se fosse só nós. É. Se nós tivéssemos relações sexuais, só nós pegasse a doença. Então isso é um absurdo. Porque nós abordamos isso, nós temos debate sobre isso. Inclusive, dia 8 de setembro, Miss Drag, né? Na cidade de Francisco Morato, vai continuar. 8 Né? de... 8 de setembro. Porque 8 a de parada ia setembro. ser dia 9. Como teve esse processo, então dia 8 de setembro, né, no Galpão da Cultura de Francisco Morato, né? No centro da cidade, nós Vai vamos ter estar o fazendo concurso Miss. Miss Drag. Então também não vou ser obrigado a falar, né? Infelizmente, no dia 8 de setembro, nós também vamos estar realizando o concurso, né? Miss e Musa da parada LGBT também. Aqui em Jundiaí. Que vai ser no Ibiza Club. Vai ser no Ibiza Club, né? Na Major de Sucupira. Que horário? A partir das 22 horas, né? Ibiza Club já está com as portas abertas. Espero todos vocês lá. Então dá pra gente ir, porque o nosso vai começar às 18 horas e 22 horas tá acabando. Então já vem Os pra cá. organizadores se Já vem concorrendo pra cá, aqui, porque gente. eu vou na parada de Gente. Francisco esse ano. Não, e nós estamos lá. E espero vocês aqui. Sim, com certeza. Pra gente A união faz a fechar, força. Sami, por que é importante, pra gente ser curtinho, tá? Por que é importante o envolvimento da comunidade LGBT na organização, não só apenas na festa? Por que é importante a gente participar do engajamento, do ativismo? Porque o calendário não se termina ali a parada, né? A gente passa um ano inteiro organizando. Eu coloco assim, né? A união faz a força. Se não tivermos união, se não tivermos visibilidade, não tem como nós falarmos sobre nossos direitos. Como você falou, nós precisamos fazer valer a pena. Mas para que isso aconteça, precisa ter militantes. E nós fomos escolhidos. Gente, o que eu sempre falo e eu peço sobre essa questão é união. Se a gente não tiver união, a gente perde tudo. Vamos perder tudo. Tudo que conquistamos no decorrer de apanhar na rua, de anos, né? De ter essa visão de degradação, prostituição, droga e doença, que só é a questão da homossexualidade, né? Então, tudo isso É a que nós... visão da sociedade. É a visão da sociedade. Então, a gente Ainda. tem que tirar esse contexto, mostrar que não é nada disso. Qualquer lugar tem isso, né? E ser unido. Se a gente não
for unido, nós vamos perder todas as batalhas que conquistamos no decorrer. Por isso que eu acho que existe tanto esse retrocesso, sabe? A gente avança e volta, ou fica estagnado. Exatamente pela falta da união. É isso, gente. Vocês viram que Parada tem bagunça, mas não é bagunça. Então a gente tem toda uma organização, são pessoas voluntárias, não são pagas para fazer a organização dessa festa. E se vocês tiverem interesse em conhecer e fazer parte dessa organização, que é um importante instrumento aí para a gente ter visibilidade na nossa sociedade, conquistar e efetivar mais direitos, o Coletivo LGBT de Jundiaí procura a página do coletivo no Facebook, manda uma mensagem lá pra gente, vai ser um prazer receber vocês para a construção, e também procurem o Jean na página lá da Parada LGBT de Francisco Morato, que eu tenho certeza que ele também irá receber vocês para fazer parte dessa festa, sair só da bagunça, da brincadeira, e também ajudar a construir esse evento para que fique cada vez mais bonito. Beijo para todos e até semana que vem. Você está assistindo Novo Dia TV.